Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD 2016. Estamos a iniciar um novo capítulo nesta nova lição, onde vamos começar a ver, nesta lição chamamos-lhe Setup da área de desenho, portanto definição da área de desenho, mas este novo capítulo diz respeito aos comandos de trabalho em si, portanto àquilo que vamos usar para desenhar e para transformar entidades. E nesta primeira lição, a definição do ambiente de trabalho antes de começarmos a fazer esta definição. O primeiro tópico que gostava de vos mostrar tem a ver com as unidades que usamos para desenhar. Existem várias maneiras de chegar à dita caixa de diálogo. Vou-vos simplesmente dizer uma delas, a mais simples, portanto, que é escrever a palavra unit e fazer enter, e vamos ter automaticamente a caixa de diálogo que diz respeito à definição das unidades aberta. Então temos a definição de unidades de comprimento, onde temos aqui vários tipos, portanto, arquitetura, decimal, engenharia, fracional ou científico. Eu vou escolher por defeito decimal. Claro que esta escolha tem a ver com o trabalho de cada um, portanto, não há tipos melhores ou piores, há simplesmente uma adequação ao que cada um usa no seu trabalho. Portanto, decimal, no meu caso, e depois de escolher o tipo de unidades, temos que escolher a precisão, que é como quem diz o número de casas decimais que queremos usar para que o AutoCAD faça as suas medições e nos apresente resultados, e trabalhamos aqui com uma série de questões dentro do AutoCAD. Eu julgo que 2 casas decimais são mais que suficientes, pelo menos na área em que eu estou mais ligado, tem a ver com metalomecânica, portanto 2 casas serão mais que suficientes. Do mesmo modo, tem que ser feita uma definição para as unidades de ângulos. Temos também várias unidades à nossa disposição, portanto graus decimais, graus minutos segundos, graus radianos ou surveyors. Portanto, é uma questão também, mais uma vez, de aquilo que se adequar mais àquilo que cada um de vós tenha para executar. Portanto, graus decimais vai ser a minha escolha e, mais uma vez, tenho de escolher qual a precisão da unidade que escolhi. Portanto, e vou escolher também, mais uma vez, 2 casas decimais, parecem-me suficientes para a minha necessidade. Tenho aqui uma escolha mais a fazer, que é a direção dos ângulos positivos. Portanto, que podem ser, como eles chamam em inglês, clockwise ou counterclockwise, portanto, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, clockwise, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, o counterclockwise, que é mais ou menos um standard em termos de programas de CAD e em termos de utilização internacional. Portanto, vou deixar isto em branco, porque não quero inverter esse sentido. Temos aqui também uma definição que tem a ver com as escalas de inserção de blocos. Portanto, ainda não vimos o que são blocos, mas vamos ficar já aqui com uma ideia. Portanto, no meu caso, vou deixar milímetros, embora tivesse aqui assim toda uma panóplia de unidades à minha escolha. E por último, as unidades de intensidade de luz, as quais vou deixar também o sistema internacional, embora não vá ser muito importante para aquilo que vamos aqui ver, mas ok, mas fica aqui a nota dada também. Temos mais uma pequena definição aqui que tem a ver com a direção de controle dos ângulos e que basicamente faz a definição de qual é o ângulo que a gente chama o ângulo zero. Portanto, vimos a direção positiva contra os ponteiros do relógio ao favor, mas temos que dizer onde é que os ângulos começam a ser marcados, onde é que o ângulo zero é definido. Eu vou deixar no ponto cardeal correspondente ao este ou leste, como queiram chamar. Ok? Podia dar outro, vou deixar por defeito. E, ok, temos as nossas unidades definidas. Agora temos uma outra definição importante que tem a ver com os limites, e mais uma vez vou escrever a palavra limites. Já vimos isto numa lição anterior. Os limites definem uma área no desenho que depois pode estar ligada ou desligada, mas balizam, por assim dizer,
uma área no desenho que será a área onde eu posso desenhar. De alguma maneira, para não me perder num espaço, não é infinito, mas num espaço muito grande que tenho à minha disposição, que às vezes me pode, ao início, quando não tenho muita experiência, pode-me fazer perder um pouco naquilo que tenho à minha frente. Então, quando escrevo limites, de modo muito fácil, tenho que escolher 2 pontos diagonais de um retângulo. Está-me a pedir o primeiro, o lower left corner, portanto o canto inferior esquerdo, com as coordenadas 0, 0, eu vou dizer Enter, e o canto superior direito, 420, 297, basicamente corresponde a um formato A3. Vou fazer Enter também e fica definido. Agora, não sei onde é que ele está, vou invocar o meu zoom para que me mostre o meu formato, que não está à mostra ainda, como é evidente. Pronto. Simplesmente defini os limites e não tenho nada. Eu tenho uma alternativa aqui à questão dos limites. Pronto, para aqueles que gostarem mais de o fazer, é uma coisa que eu pessoalmente até não desgosto, que é a criação de um retângulo para também, de uma maneira visual, em vez de ter só uma definição de limites que eu não vejo, porque mesmo estando ativos, define um limite invisível, não é? Posso desenhar um retângulo. Perdão. Posso desenhar um retângulo que me defina uma área de desenho. Os pedidos ou a informação que tenho que introduzir no programa é exatamente a mesma. Portanto, o primeiro canto, portanto, 0,0, e o segundo canto, 420 por 297, formato A3. E agora sim, zoom, all, enter, e tenho aqui o meu retângulo. No caso, como defini ambos os limites e o retângulo com a mesma dimensão, claro que vão corresponder um ao outro. Portanto, seria uma alternativa a ter, a não definir limites e a definir o retângulo, para que isto também possa balizar a área onde eu posso desenhar. Deixo à vossa consideração qual é que é ou qual é que é a melhor opção. Qualquer uma delas é válida. Agora, passando diretamente à questão do desenho, tenho aqui uma função ou uma característica que se chama o Ortho Mode, que basicamente tem uma função de balizar-me. Eu vou aqui desligar uma função primeiro. Tem aqui a função de me permitir desenhar ortogonalmente, ou seja, só com linhas horizontais e verticais. Veem que neste momento o meu cursor está livre, mas eu posso alterar este estado de coisas e ligar com a função F8 o meu modo orto. E agora veem que a linha fica restringida a horizontal e vertical. Modo orto, como eu disse, pode ser com o F8, ou se vierem aqui à barrinha de estado, está aqui, se eu clicar, azul está ligado, cinza está desligado. O grande interesse que este modo orto tem é quando eu faço a sua ativação, estou a fazer garantia que, de facto, as linhas são horizontais ou verticais, segundo estas direções, segundo as 4 direções possíveis, e ao ter a minha linha numa determinada direção, que é uma característica que o AutoCAD tem, seja qual for a direção, simplesmente esta é mais interessante porque eu sei que direção é essa que está, no caso, nos 0 graus. Se eu fizer, por exemplo, 150 e fizer Enter, ele marcou-me 150 milímetros, com as unidades que eu defini, marcou-me 150 mm na direção que eu tinha e que eu conhecia e controlava. Portanto, esta é que é a grande vantagem de poder trabalhar com o modo orto. Controlo exatamente aquilo que estou a fazer. Quando eu desligo o modo orto, ok? Tenho aqui uma direção qualquer a cada momento, mas não sei o que é. E daí, quando estamos a fazer desenho de precisão, desenho geométrico, tenho que controlar aquilo que estou a fazer. Caso contrário, o interesse é bastante limitado. Mas para poder controlar esta questão dos ângulos, existe uma outra função que se chama Polar Tracking e que também pode ser ativada quer pelas funções Fs do teclado, no caso é o F10, ou aqui diretamente na barra de estado, através aqui deste íconezinho que está aqui. Portanto, posso clicar e ativar. E posso aceder à janela, vindo aqui, por exemplo, e fazendo o Tracking Settings, ou, por exemplo, podia chegar cá também através de DS
e chegar à mesma janela. Portanto, qualquer um destes métodos é válido, portanto não tem qualquer problema. E podia ativar também, aliás, como vem aqui dentro, também aqui ativa, desativa. Portanto, tinha exatamente o mesmo efeito que tinha com os outros métodos que acabei de descrever. Portanto, o que é que este Polar Tracking faz quando está ativo? Portanto, antes de mais posso definir aqui ângulos de incremento. Vou deixar aqui 30 graus e vou fazer OK. E vocês agora vão ver quando eu tento desenhar uma linha, o meu modo ortho está desligado, portanto clico um ponto, veem que ele apanha-me na mesma os 0 graus, porque eu tenho o meu Polar Tracking e o meu Polar Tracking diz, antes de mais, para me fazer o rastreio, track, apenas dos modos ortogonais. Ok? Portanto, quando eu faço, vou fazer mais uma vez a linha. Portanto, posso vir cá. E veem que apanha o meu 0 graus. Como estava apanhado do outro lado, aos meus 270 ou 90, o que é que seja. Está bem? E o efeito é exatamente o mesmo. Agora, existe aqui assim mais alguma coisa que diz respeito à possibilidade de eu controlar outros ângulos. Portanto, e posso, ativando aqui assim esta funçãozinha, diz que posso usar toda a minha definição de ângulos polares. Portanto, e posso usar aqui esta questão do ângulos de incremento. Se eu clicar, tenho aqui várias possibilidades. Se eu puser aqui 30 graus, o que acontece é que quando eu faço esta mesma definição, se eu andar devagar com a minha linha, com o meu cursor, reparem que ele para aqui na direção 30 graus. E como aquilo é um ângulo de incremento, há de parar nos 60, há de parar nos 90, nos 120 e por aí fora a toda a volta. Portanto, ao fazer esta identificação e esta paragem nestes ângulos, portanto, como eu controlo esta direção, eu posso fazer exatamente aquilo que fiz há pouco. Estou agora, por exemplo, a colocar 100, segundo aquela direção, e ele marcou-me uma determinada distância sobre uma direção que eu controlo. Mais uma vez, a vantagem. Posso também ter outro controle, que é o que está aqui assim, por exemplo, já demonstrado. Em vez de ter um incremento de ângulos apenas sempre sobre os mesmos valores, posso dizer, atenção que eu quero usar ângulos adicionais. Isto foram valores que eu já tinha inserido, posso usar o que eu quiser, ok? Não é, tenho aqui penso que são possibilidade de usar mais 10 valores. Portanto, além do ângulo de incremento, tenho valores particulares. Está bem? E vamos experimentar aqui assim. Fazer mais uma vez, vou andar com o meu ângulo devagarinho. Portanto, tenho que parar nos 10 graus e nos 12 também. Ora, aqui está, 10 graus, vou andar mais um bocadinho pouco, porque a distância é muito pouco, e 12 graus. E depois 30. Okay, não tenho mais ângulos para cima. Aliás, tinha o 40 graus também lá definido, presumo eu. E exatamente, cá está ele. Portanto, o 30, o 40 e depois os 60 graus. Okay? Acho que isto é bastante interessante. Portanto, tenho esta possibilidade. E tenho aqui mais uma possibilidade ainda de jogar com estas coisas com esta medição absoluta ou relativa ao último segmento. Por exemplo, para que percebam isto, quando eu faço isto, quando estou a fazer isto normal, portanto, defino uma linha, este saiu mal, portanto, defino uma linha e estou a fazer uma nova linha a partir da última que já criei. Posso fazer, por exemplo, até uma aqui para cima, sobre os 40 graus, mas reparam que quando eu faço a medição de ângulos, portanto, o ponto 0, o ângulo 0, está na mesma direção sempre e esta medição toda é sempre feita como se estivéssemos a tratar de uma origem, portanto, tendo em consideração o ponto anterior, ou seja, modo absoluto. Mas se eu for lá e alterar isto para relativo, passa-se uma coisa extremamente interessante que é, eu vou fazer, ok, começar como comecei há pouco, com uma linha horizontal. Agora vou fazer aqui uma linha inclinada, que pode ser sobre o ângulo que eu controlo ou não, mas para o efeito vou marcar, por exemplo, sobre os 30 graus. E vou agora, ok, ele vai tomar a última direção dada
como sendo agora a nova origem para os ângulos, ou seja, agora aquela última direção passou a ser considerada os 0 graus e toda a definição de ângulos que eu tenho é tida em conta não aos 0 graus que estão definidos por defeito no sistema, mas em relação à última direção, portanto 0, 12, 30 e a mesma coisa se passa agora para ali, portanto, o que torna isto de facto muito interessante e permite-nos controlar de uma maneira bastante potente, por assim dizer, esta questão dos ângulos possíveis de fazer. O último ponto que vos gostava de mencionar aqui nesta aula tem a ver com esta questão das definições. É interessante, e iremos ver isto depois futuramente, é interessante ter não só esta definição, mas outras definições como modelo de arranque sempre que iniciamos um desenho, quer dizer, porque também é desagradável este tipo de definições estarem a ser feitas sempre que há um desenho novo, não é? Portanto, é excelente e claro que é possível, portanto, iremos ver. O que nos interessa de facto, agora só para efeitos académicos estamos a ver como é que funciona, mas interessa-nos mais tarde ter a definição, sempre que um desenho novo arranca, termos já todas estas definições feitas, porque obviamente é o que tem interesse, e claro que o AutoCAD permite isso. Portanto, iremos ver então numa lição futura.